Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Kleber Barros falando. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Júlio Cafage, um amigo de longas datas. Esse cara aqui nós conhecemos aproximadamente uns 8 a 10 anos atrás. Eu conheci ele quando ele veio aqui para Londres. Foi um amigo que eu fiz aqui em Londres. É um dos caras que tem a mente mais brilhante que eu já conheci. Muito inteligente, um cara versátil, um cara que entende muito de negócio. Esse cara, ele vai falar, hoje eu trouxe ele aqui especial para contar a história dele aqui, no que é importante para vocês. Eu tenho certeza que essa história hoje vai ajudar muito vocês, aqueles brasileiros que pensam em morar fora do país. Eu convido você a participar e a inscrever nesse canal e seguir aqui os nossos conteúdos, porque a gente vai trazer muitos conteúdos bacanas aqui, histórias de pessoas vencedoras, e isso nos inspira bastante e também nos incentiva você que quer imigrar a conhecer histórias de pessoas que venceram, de vencedores. É o Júlio Cafage, um amigo de longas datas. Julião, prazerão. É um prazer imenso prazer te receber todo meu, aqui cara. Hoje, cara. Satisfação muito grande. Comecei a acreditar nas suas palavras, hein? Mas é para acreditar Comecei mesmo. a acreditar nas suas palavras. Tudo isso que eu falei tem mais ainda. E você vai ver as histórias dele. Maravilha, maravilha. Julião, para a gente iniciar aqui, rapaz, eu queria muito ouvir a sua história, né? Dos primeiros dias que você chegou aqui em Londres, e o que mudou na sua vida, o que passou na sua vida, né? Eu sei, eu vivi uma parte da sua história, eu conheci bastante parte da sua história, isso é muito importante. Portanto que quando eu necessito de alguma coisa, eu corro, e ele é um dos meus conselheiros, viu, gente? É um dos meus conselheiros. Fala um pouquinho aí, Julião, da sua chegada em Londres, como que foi, como que passou, como que foi sua chegada aqui até hoje, né, nessa trajetória sua? Obrigado, Kleber, é um prazer estar conversando contigo aqui. Temos muitas coisas em comuns, né, de troca de empreendedorismo, de fé, né, de resiliência. Então, para mim é fácil estar ao teu lado conversando sobre isso. E primeiro ponto, te agradecer pelo convite. É uma satisfação estar aqui contigo, né? É um privilégio poder estar conversando contigo dessa forma. E assim, eu vejo que eu já nasci com essa vontade de poder explorar, né? Na verdade, a minha família, ela é feita de um grande explorador, que é o meu avô, né? Dante Cafage, que saiu da Itália antes de 1920, de uma cidadezinha pequena no interior da Itália, né? E ele foi um daqueles que enfrentou aquela viagem dura de navio, né? Coisa de 30, 40 dias, com poucos recursos de alimentos e tudo mais. Então, quando a gente fala do que eu fiz, eu construo isso através do meu avô, né? Não só dele também, mas também os pais da minha mãe, né? São também pessoas que vieram para buscar coisas além do normal. Pensar, vamos dizer, está muito em voga hoje, né? O pensar fora da caixa. Então, essa ideia de vir para o exterior é uma vontade que já nasceu dos meus antepassados. E quando eu trabalhei, né? Eu sou formado em administração, tenho 3 MBAs pela Fundação Getúlio Vargas. Tudo isso me fez acreditar que eu poderia mais, né? Brasil é uma terra maravilhosa, Brasil é uma terra linda, é um povo espetacular. Infelizmente, o que atrapalha são os políticos, né? Não a sua maioria, mas o que atrapalha são os políticos. Mas, assim, o Brasil, para mim, ele chegou num certo ponto, por volta ali de 2012, mais ou menos. Chegou para mim no momento que eu precisava de alcançar outros lugares, né? De ser não um aventureiro, que seja aventureiro, mas um aventureiro com responsabilidade, vamos dizer assim. E para mim essa ideia de vir para a Europa, eu já tinha quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, né? Para estudar inglês e também fazer algumas coisas voltadas para o business, né?
fazer o mestrado internacional também em Ohio. Então, para mim foi muito importante de estar, primeiro, tendo essa experiência, mas com foco voltado para a Itália, para a Europa também. E logo depois eu me interessei, uma parte da minha família já tinha tirado a cidadania italiana, né? E eu vi também que tinha direito, só que a outra parte da família ninguém tinha tentado com tanta ênfase em tirar a cidadania. Eu fiz o trabalho todo, busca de certidões, tudo aquilo que precisava, né? Dos pré-requisitos, desenhar a árvore genealógica da minha família, e eu vi que eu tinha possibilidade. Foi quando eu convidei, né, alguns parentes para entrarem comigo. No começo eles não acreditavam muito que ia acontecer, mas você tem que, aquela fé que, né, que nos move, né, o Kleber, que está sempre aí com a gente. Eu falei, eu vou conseguir, eu vou partir para cima, vou fazer o trabalho, e foi quando eu fiz a minha cidadania italiana. E eu comecei a entender a possibilidade, essa visão de poder morar na Europa, né? Então eu fiz a minha na época, tinha feito de alguns parentes no Brasil também. E logo depois que eu tirei, lá por volta de 2010 mais ou menos, 2012 eu comecei a amadurecer a ideia de vir morar na Europa. 2014 eu tinha acabado de sair de uma empresa no Brasil. E quando eu vim para cá para finalizar o meu mestrado, passei primeiro para os Estados Unidos, depois aqui em Londres. E quando se chega em Londres, né, meu amigo, a gente se apaixona, não tem jeito, né? Londres é Londres. Londres é Londres, Londres. Eu falo com todo mundo que não é questão de luxo ou questão de ego, não, mas aqui realmente tem uma atmosfera interessantíssima, maravilhosa, né? Não só para viver, mas para conhecer pessoas interessantes e principalmente por causa do empreendedorismo, né? Então isso aqui me fez brilhar os olhos, e eu com aquele negócio na mente falei, poxa, eu vou fixar a residência aqui, mas também aproveitei e fui à Itália, né? Fui conhecer a pequenininha cidade do meu avô, mas passei por Roma, por Milão, fui à França também, mas o que tocou meu coração realmente foi Londres, né? Então tem o Julião antes de Londres e o Júlio depois de Londres, viu, gente? Maravilha, boa. Júlio, porque realmente o Júlio pontuou uma coisa muito interessante aqui. Londres dá uma inspiração tão grande para você que quer empreender, e você que tem uma mente empreendedora, fantástico, né, Júlio? Com certeza. Eu vejo, Kleber, que as pessoas que estão nos escutando aí, nos vendo também, de que se você tem 3 requisitos básicos para se tornar um grande empreendedor na sua área, se você tem os 3 requisitos básicos, eu acredito que você consiga vencer como eu venci, como o Kleber venceu. Primeiro de tudo é desapego, tá? Você tem que desapegar. Desapegar, poxa, meu emprego é bom no Brasil, poxa, eu tenho uma vida no Brasil, não quero ficar longe da minha família, os meus amigos, né? Então você se fecha muito, então você tem que desapegar. Sair da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto, desapegou, eu vejo que é o primeiro ponto, tá? É como diz, é o primeiro passinho que você está dando para poder morar no exterior e ser feliz. Sair da sua zona de conforto, acreditar no seu potencial. Como o Júlio falou no começo, que ele saiu de casa, falou que ia tirar a cidadania italiana, a própria família muitas vezes nem acreditou nele. Isso mesmo. Mas como Jesus disse, o profeta não é bem-vindo na sua terra. Isso é verdade. Às vezes ele tinha um potencial muito grande, como ele fez, né, e teve e mostrou que tem, né? Ele saiu da sua zona de conforto, veio para Londres e fez as coisas acontecer. Que história linda, que história, né, inspiradora. Vamos lembrar do José, né? Exatamente. Esse é um ponto importantíssimo José aí. Que José fez pelo Egito e muito mais, né? Brilhante. E o segundo ponto que eu vejo importante para você estar como requisito aí dentro do ambiente para vir morar fora e ter sucesso e prosperar, é o ponto que eu vejo da sua mentalidade.
né? Completamente. Você tem que aceitar, porque muitas vezes a pessoa vem para o exterior e ela fica se comparando. Nossa, se eu estivesse lá na minha capital, que é Belo Horizonte, se eu estivesse em Belo Horizonte uma hora dessa, eu estaria com meus amigos no churrasco no sábado, depois da minha peladinha de futebol, sabe? Ah, se eu estivesse lá. Cara, encare o seu momento, né? Mentalize o seu momento, curta o seu momento. Tudo você tem que tirar proveito, tudo, até dos piores momentos, né? Isso é verdade. Então, esse ponto para mim é muito bom. Você tem que ter uma mentalidade vencedora. E mentalidade vencedora não é comparar o que era ruim e o que era bom com o que você tem hoje. Você tem que deixar isso de lado. Você tem que partir do princípio de que minha mente está aqui, meu corpo está aqui e é aqui que eu vou vencer. Isso é muito importante. Júlio, você falou uma coisa muito interessante. Isso é muito fundamental, é muito importante para você e fundamental na sua trajetória, porque a riqueza, a primeira forma de você construir riqueza não é com os braços. A primeira forma de você construir riqueza é aqui dentro. Você trabalha dentro da sua cabeça e constrói uma riqueza, mas uma riqueza bem grande. Mira um alvo grande. Se você não alcançar o seu alvo, o seu objetivo, você chega perto dele. Por isso que você tem que pensar grande, sair da sua zona de conforto, conviver com pessoas que pensam diferente. Olha para você ver o Júlio, quando ele morava em BH, em Belo Horizonte, e o Júlio que veio para a Europa, que mora aqui hoje. Olha a diferença que tem da sua cabeça, da cabeça de antes e a cabeça de hoje. Por quê? Porque ele acessou pessoas, ele veio para um ambiente que o ambiente aqui pensava diferente. Aqui mina prosperidade, a energia é contagiosa. Por isso que é muito importante você sair do meio que você está, da sua zona de conforto, e ir para outras zonas que você não conhece para se conectar, fazer network, conectar com pessoas que têm energia, pessoas vencedoras, pessoas que faz acontecer. Porque quando você está no meio desse povo, essa energia te contagia e você começa a pensar diferente. É isso que muda a pessoa, é isso que te transformou. Né? Eu me lembro a primeira conversa que a gente teve há quase 10 anos atrás, e as conversas que a gente vem tendo aqui semanalmente, porque nós falamos constantemente como mudou as coisas, como mudou a forma de pensar. Isso é o quê? Porque o Júlio hoje se libertou de muitas coisas que o prendia no passado. Igual eu vim do interior de Goiás, uma cidadezinha de 2.000 habitantes, né? Não é errado você morar na cidade pequena, é muito bom, é maravilhoso. Só que a forma das pessoas pensarem lá são diferentes da forma das pessoas pensarem aqui hoje. Quando eu regresso para minha cidade, eu tenho muito orgulho, né, de ainda morar nessa cidade, ver amigos, visitar amigos nessas cidades, mas hoje são completamente diferentes a nossa realidade, o nosso conhecimento, a forma de nós agirmos. Né? Isso que é importante nas pessoas, né, Júlio? E outra coisa, Júlio, a gente cresce, adquire conhecimento e continua com essa humildade. Isso é bom. Né? Ser humilde é uma coisa e ser pessoas inteligentes é outra coisa. É outra coisa. Né? Então, é muito importante a gente manter a nossa humildade e buscar conhecimento. Isso é muito importante para nós. E uma coisa que você citou também, que eu acho muito importante, adoro avião, viu? Viajo todo dia, toda hora. Você mora mais dentro do avião do que na sua casa, Juliano. Perguntar meu postcode é avião. Então, assim, uma coisa que eu achei interessante estar citando também, depois nós vamos falar um pouco, né, com o mercado que eu trabalho. Exato. Mas, e eu vejo que o ramo do futebol, só puxando nesse segundo ponto, requisito que eu acho importante, o que eu falo com meus atletas, sejam eles, estejam em times bons ou times médios, né, ou ainda times iniciantes aí, qualquer idade, você já está trazendo a sua mentalidade de profissional, né? Você tem que se sentir profissional, você tem que trazer essa mentalidade para você. Porque tem muito atleta no mercado hoje que já está tendo atitude de profissional para sair, para curtir, para gastar dinheiro, né? E em campo ele é júnior. Então você tem que fazer o contrário. Você tem que criar essa maturidade sua como profissional desde quando você está na base. Porque se você cria isso,
né? Se você mentaliza isso, todas as suas atitudes estão voltadas para o profissionalismo. Isso é verdade. Ah, eu vou sair com meu amigo, eu vou tomar cerveja ou eu vou tomar uma água mineral? Pensa como profissional, vou tomar água mineral. Ah, eu tenho um treino 9 horas da manhã, vou chegar 9 ou 9h05, não. Chega 10, 15 minutos antes, né? Uma coisa que eu falo muito para os atletas que estão de base, só puxando esse ponto da mentalidade, como é forte, é que o seguinte, faça um trabalho extra. Tem cara que vai treinar, treina só aquele período que o clube exige e pronto. A mentalidade não pode ser assim, a mentalidade profissional é treinar naquele período, treinar depois e quiçá mais um pouquinho, né? Isso que é mentalidade. Então quando eu falo com você de que, trazendo esse exemplo do atleta, eu trouxe esse exemplo de mentalidade de empreendedor para cá, né? Não chorar, não reclamar, não ficar se lamentando e principalmente, tudo é uma oportunidade. Você é um dos caras que eu conheci aqui em Londres, que tem a mente mais brilhante. Eu falei para vocês aqui no começo do vídeo, esse cara, ele tem uma facilidade tão grande de empreender e uma facilidade tão boa de mostrar caminhos, né? Porque a gente fica horas conversando e o nosso assunto não acaba e é gostoso conversar com ele. E eu quero pontuar aqui também duas coisas bem interessantes, que o Julião, ele é um cara muito versátil, muito resiliente, muito persistente, é muito bom naquilo que faz. Outra coisa, pessoal, o Júlio, ele trabalha em 2 segmentos. Ele é um grande empresário de jogador de futebol e ele também trabalha com cidadania italiana. Eu queria mais europeias. Cidadania europeias. Eu queria que ele falasse um pouquinho, né, desses 2 segmentos que ele trabalha, que ele atua. É um grande empresário, é o dono do grupo Cafage. É uma pessoa que está fazendo a alegria de milhares de pessoas aí pelo Brasil afora, né? Não só brasileiros, mas canadenses, americanos. Então, a cidadania, principalmente a italiana, ela se espalhou pelo mundo inteiro, né? Então, todo, é verdade. A gente consegue atender várias pessoas. Várias pessoas. Julião, então fala um pouquinho, né, mais do que você faz, como assessoria das pessoas que trabalham, que queira tirar a cidadania. Se você queira tirar a cidadania, é com esse cara aqui, esse homem aqui que vai te dar uma assessoria assim. Realmente nele eu confio e acredito e mando você e peço você que procura ele, porque ele é o cara que sabe fazer as coisas. Julião, fala um pouquinho aí da cidadania e depois você fala também um pouquinho da sua segunda atividade, que é assessorar, mentorar jogadores e empresariar também, né? Tá, esse joia. mundo de jogadores. Tá bom. Só para fechar, né? Eu falei de 3 requisitos básicos, mas e o último aí, só falar da resiliência, né? Esse ponto é um ponto importante e resiliência, eu vejo que você pode ter a resiliência com muita força, né? Muita força. É você também realmente podendo vir para cá com a ideia de que você vai ter que se moldar em alguns momentos, né? E moldar não quer dizer que você tem que perder aquilo que teu pai, que tua mãe te ensinou, né? Dos seus, realmente, das suas ideias, do que trouxe para você até aqui, né? Então isso é muito bom. Não quer dizer que você tem que se enquadrar numa coisa errada, numa coisa que não é legal, não é isso. Mas é poder ser resiliente para enfrentar as coisas, né? Às vezes você vai ter que engolir sapo, às vezes você vai ter que ceder, às vezes você vai ter que bater, né? Às vezes vai ter que pressionar. Então isso é muito bom, muito importante. Então, voltar um pouco da sua pergunta, eu comecei a trabalhar aqui em Londres. Quando eu cheguei aqui, eu vim por uma oferta muito interessante, uma promessa boa de trabalhar no ramo de logística de supply chain, né? Eu sou formado em supply chain management, então quando eu vim para cá, a ideia era um pouco estar buscando sobre isso, mas ao mesmo tempo eu já trabalhava com futebol, né? Então o futebol já vinha enraizado do meu trabalho, mas o primeiro ponto era esse. As coisas não caminharam como eu pensei que
iriam caminhar, né? E aí a gente teve que mudar algumas coisas. E quando eu cheguei nesse ponto de que pensar cidadania italiana era uma possibilidade, foi quando eu fui tirar a do meu filho, né? Então a do meu filho era uma cidadania que eu tive que ter um cuidado diferenciado da que eu tive, da que eu fiz, né? Então eu tive uma passagem muito legal que eu gosto de falar, que quando eu estive em Firenze, né? Eu tive que participar do Tribunal de Minori, né? Que é para que meu filho fosse de menor tirar a cidadania dele. E naquele momento ali eu indo para Firenze, né? Que é uma cidade onde a minha família tem também suas raízes, né? Eu realmente tenso naquele momento. Meu italiano era zero. Era buongiorno para lá e buongiorno e tchau, né? É verdadeiro tchau mesmo. E naquele momento eu estive conversando com a secretária e ela me disse que o juiz não tinha agenda, que seria muito difícil, né? Já com outra pessoa também lá do meu lado. E naquele momento eu estava vendo, né, as fotos do meu menino e a pessoa passou e falou, nossa, que menino bonito, e elogiou e tudo mais, né? E naquele momento ali, quando ele entrou para dentro, a senhora lá me avisando que aquele era o juiz. Então, então esse ponto aí é um ponto importante porque Deus já tinha abrido as portas, né? Deus já tinha escrito a história. Já estava tudo certinho, centrado. E naquele momento eu consegui, né, junto com outra pessoa, fazer esse trabalho e a partir desse momento eu me apaixonei, né? Porque quando eu tirei a minha cidadania, eu fiquei muito orgulhoso, sabe? E eu tirei das minhas 3 primas, a Laura, a Silvia e a Elisa, não podia esquecer, senão vai me bater, né? E naquele momento tirei do pai também, que estava ligado ao italiano, né? Então naquele momento ali, depois veio meu sobrinho, o Bruno, também que necessitou de um trabalho que eu fiz, porque quando você acha que no Brasil a burocracia é grande, é porque você não trabalha com ninguém da Itália, porque aí você esquece. Você vai agradecer o brasileiro. Não é só no Brasil que tem burocracia, né, Júlio? A Itália é muito pior. Nossa. A burocracia na Itália é bem pior. E mais do que nunca também aquele trabalho para que talvez a coisa não aconteça do jeito que você quer, né? Então, só para citar esse ponto, eu realmente consegui um feito grande quando eu busquei a cidadania e logo depois do meu filho também, aquele comecei a apaixonar e eu vi que naquele momento várias pessoas poderiam passar o que eu passei. E aí fiz um estudo, fiz um curso, né? Durante um período grande, indo para Milão, indo para Firenze, indo para Torino e com aquelas condições daqui, né? Você tem que trabalhar todo dia e tendo que viajar, as contas, né? Chegam toda hora, família e tudo mais. As dificuldades são grandes, né? A ajuda que eu tive da minha esposa Luciana para aquele momento também foi substancial, né? Dando suporte, dando apoio. E quando eu busquei, né, fazer esse curso e me formar, eu me apaixonei completamente. E hoje a gente está conversando aqui numa terra, Kleber, que eu devo ter aqui por baixo umas 300 pessoas que eu... Mesmo, Júlio? Que eu ajudei... Fez elas felizes. Felizes, que eu ajudei a tirar a cidadania e que hoje estão prosperando, né? Olha para você ver o que eu falei. Isso aí é muito bom, né, Kleber? Demais a conta. Ele fez a alegria de muitas famílias. Muitas famílias. Porque as pessoas, muitas vezes, que moram no Brasil, não sabem a importância que é você ter uma documentação europeia. Legal. É uma documentação europeia, um passaporte europeu, né, um passaporte britânico. Isso é muito importante para nós brasileiros que migram, né, que mora fora. Isso tem um valor assim muito grande para a gente que mora aqui, né, Júlio? Abrem portas, né? E eu vejo assim, nossa, eu gosto de falar isso como uma satisfação muito grande. Eu vejo porque, o seu rosto. Eu fiquei
muito satisfeito, né? E às vezes os clientes que eu tirei lá atrás, no comecinho, 12 anos atrás, ou mais, pessoas que falam, poxa, obrigado, hoje tal. Às vezes eu saio na rua, encontro com as pessoas na rua, cara, olha aqui meu menino de 3 anos. Que legal. Olha meu bebê, e aí o passaporte? Pô, Julião, agora vamos tirar o dele. Eu não deixo passar batido, mas é legal, né? Você poder estar assim, eu também, de pessoas que estavam necessitadas de fazer uma cirurgia, não estavam com o valor total e vieram para o exterior, fizeram a cirurgia, né? Cirurgias graves também que estão bem, e assim, naquela época. Então, isso é muito importante. Então, a minha empresa hoje, um braço dela é a cidadania europeia, não só italiana, como portuguesa, que eu conto com minha parceira lá de Portugal também, que eu conto com a minha parceira da Espanha, que faz também a cidadania espanhola. Então, assim, a Cafage Group, ela conseguiu enxergar essa oportunidade, né? De uma dificuldade eu construí uma oportunidade, né? Olha, isso que é o bacana. Empreendedor é isso aí. E eu vejo, porque nós que viemos da área de business, hoje falam que tá desacreditada uma tal de análise SWOT. Tá desacreditada, tá negócio todo, mas eu vejo que ainda ela é importante, porque naquele momento ali, quando você faz, né, coloca os pontos de cada termo da análise, você enxergou uma oportunidade ou enxergou uma dificuldade, você tem que transformar aquilo, né? Porque o ser humano está acostumado a enxergar coisa negativa. Só. Né? Você vê que no Brasil o que mais tem é aqueles telejornais ali do almoço, que o cara tá enfiando a faca, dando tiro na cabeça e você tá cortando um bife, né? Então... E é surpreendente que prende as pessoas ainda, né? As pessoas prende porque se você falar de coisa muito boa, não dá o status de falar de coisas ruins, né? É verdade. Então, esse é um ponto importante que você tem que ficar com isso em mente. Então, essa oportunidade surgiu, transformei ela, fiz um trabalho e para mim foi muito bom, porque eu cresci muito com relação a isso. E eu comecei a viajar para outros lugares também, conhecer novas pessoas. E Clebão, como você sabe, nada eu fiz sozinho, né? Eu sempre tive do meu lado pessoas interessantes, que poderiam agregar, e eu também que poderia agregar na vida delas, né? Claro. Você é um deles. Parceria. Então você agregou muito na minha vida, eu agreguei muito na sua vida. Muito, obrigado. Isso que é importante, né? Não é só você levar. Exato. Porque quando você leva, você praticamente perde a sua energia. Tem que ter uma troca. Tem que ter uma troca. Tem que ter uma troca. Isso é verdade, Júlio. Isso é gratificante, entendeu? A gente ouvir isso de uma pessoa igual o Júlio, que é um dos caras que tem uma mente brilhante, é um dos caras que eu conheci, que eu tenho o maior respeito e consideração. Júlio, e como que você veio para o ramo do futebol? Conta aí um pouquinho da sua história, assim. Ô Kleber, falar que eu fui um craque, eu não estaria mentindo, tá? Eu era um grande ponta esquerda, cheguei a beirar ali o profissional, mas o problema naquela época é que eu gostava muito de driblar, né? Certo. Então, caneta, chapéu e tudo era uma coisa comum para mim. E infelizmente no exército eu tive quebrando os 2 tornozelos, naquele momento eu tive que decidir parar. Então o futebol vem desde pequeno, né, à vontade, junto com a natação, né? Eu fui atleta de natação profissional também, nadei durante muito tempo, mas a vontade de me tornar agente de futebol e essa possibilidade, ela casou muito com a própria cidadania, né, italiana. Eu estava fazendo a cidadania e naquele momento eu comecei a ter um mercado do futebol muito próximo para fazer, né, a cidadania, e eu comecei a entender o quanto era importante um atleta hoje, que a gente chama de atleta comunitário, né? Ou seja, aquele que era legal poder vir para cá,
Você pega os talentos que nós temos no Brasil, que são vários, inúmeros, mas a pessoa não pode entrar para a Europa porque ela não tem a cidadania, por exemplo. E quando ela tem, ela vem como um comunitário, então fica mais fácil. Às vezes ela nem precisa de um agente para vir, pode vir sozinho e construir a carreira dela. E nesse momento eu comecei a observar que tinha um link aí da cidadania com o futebol. E eu falei, deixa eu entender melhor esse mercado também. E comecei a trabalhar isso. Só um minutinho aqui. O Julião, isso que é mente empreendedora. Ele identificou um ponto no nicho que ele estava seguindo, que era a cidadania, e ele identificou uma oportunidade de abrir outro negócio, que é o segmento futebol, e ele uniu as duas coisas. É por isso que o empreendedor, ele tem que ter essa visão, né? Você tem que identificar as oportunidades e aproveitar as oportunidades no momento certo que ela vem para você, né, Júlio? É importante, eu falo muito para as pessoas o seguinte, crescer nem sempre é maravilhoso, né? Você tem que crescer com um padrão, com processos bem definidos, né? Na sua empresa, na sua vida. A gente fala aqui step by step. Step by step tem que ser. E mais importante ainda, você começar a encontrar aqueles tipos de negócios que tem link com o que você faz, né? Porque tem gente que dá tiro de tudo, né? Eu falo isso muito bem porque eu já tive parceiros, e parceiros que mexiam com outra coisa que não tinha nada a ver, agora eu vou mexer com cidadania. Porque houve o aprendizado, então não tinha nada a ver. Então, em vez de você estar procurando a oportunidade de fazer uma coisa que está dando dinheiro, você tem que tomar cuidado. Você tem que criar essa oportunidade, avaliar com o link se tem ou não com a tua empresa. Se você quer verificar isso ou aquilo melhor, isso é muito importante. Então, o futebol veio para isso. Eu comecei a fazer alguns trabalhos com os atletas, né? Atletas de base. Eu ainda estou ainda nessa toada, né, de atletas de base. Mas eu, para te ser bem sincero, o mercado do futebol me trouxe só alegrias, principalmente a questão dos agentes que eu conheci, agentes FIFA, né, agentes CBF, network que você né, criou. isso que eu criei. E hoje eu sou mais eu não me considero um agente de futebol hoje, eu sou mais um captador para esses grandes empresários, grandes agentes, né? Lembrando, o Júlio pode te colocar, se você é um grande atleta, o Júlio pode te colocar em conexão com grandes times aqui na Europa, viu, gente? E é bom lembrar, né, Kleber? Eu, assim, a gente faz o trabalho da cidadania também, mas o mais importante é que eu hoje virei um fornecedor para os grandes empresários, para os grandes agentes. Que fantástico, Júlio, que fantástico. Eu hoje não tenho mais aquele papel de ficar apenas focado numa coisa voltada para o atleta. Eu tenho pedidos, né, para a gente garimpar. Mas uma coisa que você procurou muito importante. Você sabia que 100% dos atletas querem jogar no Real Madrid, no Manchester United, Manchester City, Chelsea, Barcelona, Juventus, minha Fiorentina. Todos, 100% desejam isso. Sabe quantos que fazem para merecer isso? 1%. Concordo com 1%. você. Você sabe por que então não adianta. Às vezes eu falo muito bem para esse mercado, e desculpa te cortar, mas eu vejo as dores dos meus parceiros agentes, eu vejo as dores deles, porque nada mais do que você poder construir um atleta. Você virar e falar assim, esse atleta eu construí. Isso é muito gratificante, né? É muito importante, não só parte financeira, mas sabe aquele que vai se abdicar de uma noitada, sabe aquele que vai, amor, vão no shopping comigo? Não, eu não posso ir no shopping agora, que eu tenho que correr 10 quilômetros, tenho que correr 5, eu tenho que treinar. O atleta, ele tem que passar também por mesmo processo de transformação. Mesmo. Ele tem que construir o sucesso dele aqui dentro primeiro. E mais importante, viu, Kleber? Existe uma diferença de jogador e de atleta. Eu fui atleta. Eu nadava 12 quilômetros por dia. Realmente. E quando acabava a natação, no Clube Recreativo Mineiro,
12 quilômetros por dia. Acabava a natação, lanchava, dava um tempinho e treinar futebol. Ô, rapaz, isso... Olha Não, pra você ver. Eu tô te dizendo, não é pra que eu me vangloreia por isso, mas eu falo que eu sei quando o cara quer, quando não quer. Atleta é uma coisa, jogador é outra. É verdade. Você tá entendendo? Concordo plenamente Jogador, com o cara você, tem Júlio. habilidade. Concordo Só. plenamente. Atleta não. Ele tem a parte técnica, ele aperfeiçoa a parte física e mais do que nunca, ele amadurece a parte comportamental. E é o mesmo processo que a gente usa nos negócios. Com certeza. É o mesmo processo. Né? Você precisa de construir primeiro a sua riqueza, o seu sucesso na sua cabeça e depois você passar para a parte técnica, o processo que tem que passar, cercar de pessoas inteligentes, conectar com pessoas grandes, pessoas que possam te colocar em outro nível. Julião, aqui no nosso programa nós criamos um quadro Eu Venci. Né? E eu vou te fazer umas perguntas aqui. Você venceu, Julião? Você venceu em Londres? Ô Kleber, eu venci, mas não estou satisfeito não. Isso é bom. Por quê? Porque você sempre está buscando melhorar, buscando as novas oportunidades. Julião, dentro desse quadro, qual que foi a sua maior dor? Foi largar minha família no Brasil. A sua Principalmente minha mãe. a distância, né? Ela é bem marcante, né? Bem marcante. Minha mãe fez 90 anos este ano, dia 90 anos. 5 de fevereiro, Rapaz. Mas minha mãe é muito lúcida, muito ativa, até demais, né? Eu tenho que segurar ela, né? Mas toma um velho ditado que eu adoro, né? Eu prefiro segurar um trem do que empurrar um burro, né? Com certeza. Então... Por isso, olha, ele já falou um pouquinho da história aqui, a gente ele já olha pra você ver quem é a mãe dele e olha quem é o filho. Não, minha mãe tem que fazer um podcast com ela, hein? Vamos fazer. O Julião, ela é meio desbocadinha, mas ela é fantástica. Então eu acho que a maior dor foi essa. De largar a minha família, principalmente minha mãe. E o seu maior desejo, Júlio, que você tem hoje? Ô Kleber, como você sabe, eu sou um assíduo leitor da Bíblia, né? Já vamos para a 17ª leitura. E toda vez que eu leio a Bíblia, quando eu comecei, lá atrás, eu leio algum prefácio, algum versículo, qualquer coisa. O que eu li atrás, hoje quando eu leio é totalmente diferente. Como que é assim, né? A Bíblia A Bíblia é um único livro que você... Ela parece que você lê ele, as palavras são vivas, né? Você são vivas. Se emociona. Se emociona mesmo. É muito gratificante ler a Bíblia, né? E eu, assim, li uma coisa ano passado, li hoje e meu pensamento hoje é outro. Então, meu grande sonho é poder realmente continuar nesse meu crescimento espiritual. Que bom, Julião. Né? Porque a gente tem o pensamento que só dinheiro, né, Kleber? Lembra uma coisa, meu amigo. Primeira coisa, nós temos que buscar a Deus. A Deus. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda coisa é amar o nosso próximo como a ti mesmo. Eu sempre falo o seguinte, que amar o próximo como a ti mesmo, é o primeiro princípio da prosperidade. Dia que a pessoa entender isso, que amar o seu próximo como a ti mesmo é o primeiro passo da prosperidade, a sua vida vai mudar muito. Aquilo que você deseja para você, deseja para o seu próximo. Desejas coisas boas para o seu próximo, desejas bom sucesso para o seu próximo, deseja que ele prospere muito, porque quanto mais o seu próximo prosperar, as pessoas em volta dele vai prosperar, né, Julião? E a terceira pergunta aqui, Julião, é as soluções, né? Eu sei que você já falou um pouco das soluções que você criou, os desafios que você enfrentou, mas fala um pouquinho das soluções e eu sei que você é um vencedor. Ô Kleber, todo mundo que deseja empreender, eu falo que nenhum estudo será capaz de te preparar 100%. Nenhum estudo. Quando eu falo que eu comecei a estudar depois que meu pai faleceu, mas com mais fervor. E por que eu digo para você isso?
Porque eu sou formado em administração, fiz supply chain, fiz business, fiz marketing, viajei, estudei, aprendi línguas. Mas eu vou te contar um negócio. Sola de sapato. Largue, eu vou te falar uma coisa, um ponto principal para a solução, um pouquinho, mas vou puxar esse ponto que é importante. Largue o ar-condicionado, largue o cafezinho e vá gastar sola de sapato. Eu falo isso para os meus alunos da CBF. Olha. Eu falo isso. E sabe por que eu falo isso? Porque a coisa e o caminho mais fácil de você resolver os problemas e trazer as soluções é quando você conhece a prática. É verdade. Isso Pratique, é verdade. Né? Isso você não aprende na escola. Não. Você aprende fazendo. Não, papel aceita tudo. É verdade. Eu já trabalhei com vários profissionais maravilhosos do planejamento estratégico, Rodrigo Lapertosa, Carlos Bonato, né? E outros também, Calil, que quando a gente desenha um planejamento estratégico é uma coisa, vai para a prática, vai para a ação. Não tem nada melhor. Não né, tem Júlio? nada melhor. Então, assim, quando você fala de soluções, eu vejo que você tem que primeiro buscar conhecer do assunto. Porque aí vai ser mais fácil a sua tomada de decisão para solucionar aquilo. Julião, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Já acabou? Que aula! Que aula! Mas não deu nem 2 horas ainda. O nosso tempo aqui foi muito rápido, né? Nosso avião está chegando, né? Essa conversa com ele foi tão maravilhosa que passou assim, no estralar de dedo. Porque é bom estar com pessoas igual o Júlio. O bate-papo tá tão bom que a gente ficaria aqui horas falando, mas felizmente a gente tem que parar por aqui. Eu quero agradecer de coração, né? Amei ouvir essa história do Júlio. É um cara vencedor, ele venceu em Londres, ele venceu, né? Ele venceu no Brasil, ele venceu, porque o primeiro o primeiro obstáculo que ele teve, que ele passou, né, e ele contou toda essa história que ele viveu, isso foi gratificante. Então ele venceu primeiro dentro da cabeça dele, ele teve isso como objetivo, né, criou riquezas dentro da sua cabeça e depois foi para a prática e venceu. Júlio César venceu. Muito obrigado, meu irmão. Clebão. Jesus te abençoa grandiosamente. Sucesso para você. Eu faço parte da sua história. Eu quero ver você voando, meu amigo. Eu quero te visitar lá naquele lugar que eu te falei. Eu quero te visitar lá ainda em nome de Jesus. Amém. Tá? E mandando um abraço aqui para minha esposa que está ali e para vocês. Pessoal, Julião, deixa o seu Instagram. Vou deixar. Eu só queria terminar agradecendo essa oportunidade. Você foi uma das pessoas que me ajudou bastante também. Obrigado. Quando eu cheguei em Londres, né? E não vou ser injusto de falar outras, porque senão a gente acaba não falando algumas e aí atrapalha um pouco. Mas obrigado mesmo, obrigado pelo trabalho da nossa parceria aí. Para que possamos, cada dia que passa, crescermos mais. Vamos sim. Mas focando o lado espiritual. Esse aí nada, botar a cabeça no travesseiro. Isso é verdade. E dormir com tranquilidade é a melhor coisa do mundo. Bem, meu Instagram é @Cafage. O Cafage é CAFAGGI. E meu telefone, se alguém precisar de algum contato, né, poder entrar em contato comigo, é o 0777 508 1618. Lembrando que é um telefone daqui de Londres. E se você precisar de falar comigo, tem que colocar o +44. Obrigado, Clebão, por tudo aí e felicidades. Parabéns pelo... Como é que chama? Kleber Tolkien. Kleber Tolkien. Abraço, cara. Meu amigo, valeu. Obrigado. Tamo juntos.